Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Padrão. O padrão que você merece. Sebron Medicina Oncológica. Cuidar sempre. Odorata Cosméticos. O padrão internacional a seu alcance. Leites Manacá. Sua vida com sabor. Opinião em debate desta noite tem um tema extremamente polêmico. Mulheres que se apaixonam por psicopatas, ou homens que se apaixonam por mulheres psicopatas também. Para discutir esse interessante e importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A doutora Silvana Tenório Pena de Moraes Castro, ela é especialista em psicologia transpessoal centrada no corpo. A doutora Karine Souza da Cruz Nogueira, que é psicóloga, e está chegando aí também, vai sentar aí na terceira carteira, porque veio às pressas, mas está aí em 3 quarteirões aqui, chegando nos próximos minutinhos. A doutora Adriana Ribeiro, que é delegada titular do DEIC, Delegacia Estadual de Investigação Criminal. E o doutor Adelman Acevedo, é Acevedo mesmo. Com som de Z. É Azevedo mesmo. Azevedo. É Azevedo mesmo. É com S? Conhece, mas é Z. Mas é Azevedo. É a segunda vez que vem aqui e eu faço a mesma pergunta, né? Eu acho que todo mundo faz, né? Eu acho que sim. Que é psiquiatra. Bom, eu quero começar aqui com o doutor Adelman Azevedo, que é psiquiatra, porque eu estava lendo hoje esse tema e são inúmeros os casos que têm essa assertiva de que existem um tipo de paixão aparentemente inexplicável por psicopata. Aquele maníaco do parque, que matou mais de 10 mulheres, assassino frio e perigoso, ele chegou a receber mais de 1000 cartas. Ele é a pessoa que mais recebeu cartas de mulheres apaixonadas. O nosso serial killer aqui de Goiânia também tem sua cota de admiradoras. O Charles Manson, aquele completamente insano, que me parece que vai morrer na cadeia, mesmo assim, casou agora. Recentemente ele casou-se com uma menina de 26 anos. O Fernandinho Benamar acabou casando-se com uma aluna do curso de advocacia que foi fazer uma visita na penitenciária. E os exemplos vão por aí. Então eu pergunto, doutora Adelman, sob o ponto de vista da psiquiatria, isso é o quê? Por que essas mulheres são apaixonadas, se apaixonam, têm uma atração por pessoas que são psicopatas perigosos, né? Em muitos dos casos, as mulheres que não conhecem essa pessoa que é um psicopata e que, através da mídia, através do evento que aconteceu, do assassinato, ou o que seja, entrou em contato com a história, muitas vezes elas têm um fetiche e, portanto, também provavelmente tem algum transtorno na sua personalidade, como o psicopata, que é caracterizado como tendo um transtorno de personalidade antissocial. Então, em virtude talvez desse fetiche, elas idealizem nele uma possibilidade de satisfazer esse fetiche. E em outros casos, como que você citou, essas pessoas, os psicopatas, são extremamente sedutores. Aí você citou uma pessoa que foi entrar em contato com o Fernandinho Beiramar e que provavelmente, pela sedução dele, pela conversa, pela inteligência, se apaixonou por ele. Tem muitas mulheres que se envolvem com esses psicopatas e às vezes são carentes, são uma personalidade mais depressiva, dependente, e tem sempre a necessidade de estar com alguém e são um alvo fácil para esses tipos de homens, ou no caso, de personalidades. Né? Bom, a doutora Silvana Tenório, minha amiga, grande Silvana, muito obrigado pela sua presença. Nesse rol de informações que eu peguei hoje, por exemplo, eu esqueci o nome dele, ele tem um nome, Abdu, é um nome, inclusive, de um dos personagens famosos da história aí. Ele é daqui de Goiânia, ele escortejou. Vocês estão lembrados? Não sei se alguém se lembra desse rapaz. É o Mohamed? Mohamed. Mohamed Ali, que era o Cassius Clay, o boxeador. Ele esquartejou uma mulher inglesa de forma macabra, né? Macabra. E esse também foi lá, várias mulheres que deram cara. E uma delas
se apaixonou e casou-se com ele, com esse rapaz. Então, Silvana, que coisa estranha isso, né? Dá para explicar? Eu estou usando o exemplo das mulheres, que me parece que é mais comum acontecer isso com mulheres do que com homens. Eu tentei achar, assim, homens que se apaixonaram por mulheres bizarras e perigosas, né? E não encontrei, pelo menos na minha pequena pesquisa, né? Mas eu imagino que tenha também. Mas vocês, mulheres, são complicadas, não? Vou fazer aqui uma provocação. O que você acha, Silvana? Por que acontece isso? Isso, se a gente for ver bem, a mente, ela não tem fronteiras geográficas, por exemplo. Então, isso é um fenômeno mundial. Não é só aqui no Brasil. Claro, no mundo tem inteiro, o caso do Charles Manson. Então, assim, essas personalidades promovem um certo fascínio. O que se sabe, eu gostei muito do que aquele jornalista, colega seu, o Gilmar Rodrigues, falou. Né? Ele fez um livro bastante interessante sobre isso e o que ele fala que essas pessoas têm em comum, essas mulheres, primeiro que são de todas as camadas sociais, que a gente pensa que são pessoas que não são instruídas. Não, o Banico do Parque, a mulher que tinha pós-graduação. É pós-graduação, socióloga, qualquer coisa do gênero. São, né, pessoas de várias camadas sociais, então não é por isso. O que elas têm, na maior parte delas, algumas podem ter algum distúrbio de personalidade, mas a maior parte delas não. O que elas têm, na realidade, são pessoas bastante carentes afetivamente, geralmente vêm de casamentos destroçados ou então de maus tratos, às vezes, na infância, a maior parte delas, e elas romantizam isso, elas acham que que essa pessoa vai mudar, escrevem cartas, se referem a eles como príncipe. Eu vi algumas cartas que algumas escreveram, parece carta de criança, de adolescente, o primeiro amor. Então, tem tudo isso, é um leque muito grande, sabe? Grande. De possibilidades. De possibilidades, mas a maior parte delas, o que tem em comum, são pessoas que vêm de uma infância difícil, ou de casamentos de maus tratos, às vezes, e se identificam, sabe, com essa pessoa, achando que romanticamente vão mudá-la, que com o amor delas, ou às vezes com a religião também, né, vão conseguir isso. Bom, doutora Karine Souza da Cruz Nogueira, que é psicóloga também. Além desses aspectos que nós falamos, será que é só pela possibilidade também de ficar... Porque a fama é uma coisa esquisita, depois a doutora Adriana Ribeiro vai falar sobre isso, porque eu, particularmente, nunca gostaria de ficar famoso por razões absurdas, razões de... Nossa, esse é um assassino perigoso, é um esquartejador perigoso, é um maníaco perigoso, né? É um serial killer perigoso. Pô, isso me assustaria bastante. Mas me parece que tem pessoas que a fama vale per si, né? Será que essas mulheres também querem pegar carona na spotlight, na mídia dessas pessoas? Por exemplo, essa menina que recentemente casou-se com Charles Manson, né? Sabe que ele está, inclusive, velho e desdentado, né? Horrível, o Charles Manson já é feio, e desdentado e velho, fica mais feio ainda. E ela é uma menina de 26 anos, sabe que ele não vai, nos Estados Unidos não tem esse negócio, vai morrer na cadeia, vai apodrecer lá, que eu acho até que é o lugar onde ele merece ficar. Mas ela, na verdade, teve notoriedade mundial por isso, né? É isso que essas mulheres buscam? Pode ser. Muitas delas realmente acreditam que o amor pode mudar a outra pessoa e que, às vezes, elas sofreram falta de amor. Então, elas acreditam que se elas passarem amor, aquela pessoa vai mudar. E a fama, que tem a questão do ego, que você vai apresentar, e isso motiva muitas vezes, porque é a síndrome da Julieta, né? Contra todos e todo mundo, eu vou lutar pelo esse amor, de Romeu e Julieta. Então, assim... Às vezes, quando mais a pessoa dá ênfase, mas você é louco, você está querendo ficar com esse cara, mais vai gerar, muitas vezes, um interesse, porque ela vai, de uma certa forma, vai ter atenção. Como os dois doutores falaram, a questão da carência. Então, se eu estou carente e eu falo que eu vou envolver com uma pessoa desse estilo, as outras pessoas todas vão me dar atenção e, de uma certa forma, vai suprir uma carência que eu tenho. Então, essas pessoas são totalmente carentes e todo tipo de atenção que elas puderem sugar no meio dela, elas vão procurar sugar. Então, se ela
se expõe dessa forma, ela vai ter retornos, né? Quando a gente fala falta de carência, às vezes a pessoa quer chamar atenção não para o lado só positivo. O lado negativo também faça que eu tenha atenção. Tá certo. Bom, doutora Adriana Ribeiro, que é uma grande delegada titular aqui do Departamento de Investigações Criminais, evidentemente que uma pessoa, até é difícil, porque aqui os psicólogos, a Silvana, o doutor Adelman e a doutora Karine pode dizer que essa coisa da normalidade, da anormalidade é um caminho tão difícil, é um gelo fino. Mas eu imagino sim que um ser humano com um certo grau de sensatez, então não vou falar normalidade, sensatez, tem medo do assassino, não é? Tem. Porque se, por exemplo, eu sei que uma mulher matou, tem até um livro, A Mulher que Matou Roberto Carlos, eu vou falar desse caso, não? Não vi. Esse não. caso é uma mulher, é um livro muito bom, chama A Mulher que Matou Roberto Carlos. Na década de 70, pouco depois, uma mulher, psicopata em São Paulo, ela procurava pessoas que se pareciam com Roberto Carlos, ela era muito bonita, e ela pegava e muito sensual, ela seduzia esses homens que pareciam com Roberto Carlos, fazia com que eles se vestissem como Roberto Carlos e cada vez ficassem mais parecidos com Roberto Carlos. E ela falava, não, quanto mais você parecer com Roberto Carlos, mais eu tenho vontade de transar com você. E na medida que as pessoas ficavam realmente muito parecidas com Roberto Carlos, ela levava a pessoa para o apartamento dela, transava com a pessoa, depois matava. Era o prazer dela. Era o prazer dela. E ela matou vários homens. Por isso o livro chama A Mulher que Matou Roberto Carlos. E virou um serial killer, né? Virou uma serial killer. E aí descobriram e tal, é um livro interessante que eu até recomendo. Como leitura, assim. E, evidentemente, que eu teria medo. Se ela matou 15, 10... Psicopata, né? Ela é uma psicopata. Então, as mulheres que querem agir com esses homens que a senhora, a doutora, prende, né? Elas não têm medo deles? O medo... Para elas ele não vai fazer nada, é isso que elas pensam? Não, elas não sentem medo, nenhum receio. E é tão interessante que quando eles são presos, são as primeiras que chegam na delegacia para defendê-los. Ah, é? É a primeira que liga, é a primeira que contrata o advogado para eles, entendeu? Uma questão interessante é a delegacia da mulher, né? A mulher, ela é maltratada, ela é agredida, chama a polícia, chega na delegacia, ela não quer que o marido dela seja preso, né? Ali ela já quer tirar, ela fala, não quero fazer mais a queixa, ela usa essa expressão que não cabe na ação, né? Que a ação já é penal público condicionada. Mas ela ainda está pensando no passado, que era ação penal privada, né? Ela não tem essa noção. Não, doutor, eu não quero mais fazer queixa, não, quero ir embora, perdoei meu marido, vamos embora. Eu falo assim, não, agora não tem jeito mais, né? A gente tem que fazer o procedimento. Aí ela corre atrás, arruma o delegado, o advogado e para tirar o esposo da delegacia, da cadeia, entendeu? Então ela tem aquele laço de dependência afetiva muito grande, né? Como os psicólogos, o psiquiatra aqui colocou. Então é muito grande. Não só nesses casos, como no caso do estelionatário também, que é um tipo de psicopata também, né? No caso do serial killer também. A gente vê todos esses casos, né? Que são assim, que a gente lida diariamente, né? Como eles tratam isso no consultório deles, a delegacia é onde que desemboca, né? Entendi. Concorda? Concordo. Concorda? Então a gente recebe já pronto. Pronto lá para nós. Então a gente que lida ali no final, né? Concorda comigo? É difícil. É difícil, mas é a nossa profissão, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso, aprofundar um pouco nesse assunto, porque isso dá desdobramentos interessantes para o programa. E nós vamos para um breve intervalo comercial. Os telefones estão aí para a participação dos ouvintes e telespectadores. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Mulheres que se apaixonam por psicopatas. O próximo programa, Regimes da Moda. Como emagrecer sem prejudicar a saúde. Tema muito interessante, será apresentado pelo grande mestre, o professor Tucano, que eu vou estar de férias. Eu quero indicar para vocês a Odorata.
Com produtos testados e aprovados segundo os exigentes padrões internacionais, a linha de cosméticos Odorata é certeza de irretocável qualidade numa ampla linha de cosméticos. Odorata, grave este nome. Você vai adorar o glamour e o refinamento dos cosméticos Odorata. Odorata Cosméticos, o padrão internacional a seu alcance. Seja uma consultora, é só se ligar para o 0800 606 1314, está aí na telinha. Bom, aqui várias perguntas dos telespectadores. Aqui o Wilton pergunta aqui para a doutora Silvana, por que só existem psicopatas homens? Mas não existe. Não, existem psicopatas mulheres. A Christiane von Stoff é um exemplo. Né? É um exemplo, É né? um belo exemplo de psicopatia, assim. Um belo exemplo no sentido, assim, de sintomas, né? Mas ela não é um serial killer. Pode até vir a ser, mas não é. Mas existem serial killers, mulheres também, psicopatas, esquartejadoras, todos. Existem, eu acho que existem, sim. Só que parece que na estatística os homens, eles Tem uma predominância. têm predominância, sim. A doutora Adriana Ribeiro balançou a cabeça, ela tem, né, doutora Adriana? Tem, sim. Tem, sim. Muito, né? Tem. No mesmo nível ou um pouco mais? Um pouco Não, é menor. Menor, né? Até pela delegacia de homicídios, eu lembro assim, na minha época lá, a gente percebia assim, a diferença. Por exemplo, a mulher, uma taxa de, se colocar 100%, né? Homem 90%, mulher 10%. Entendi. Entendeu? E talvez, doutora Adelman Azevedo, a mulher utilize métodos talvez um pouco mais condizentes com... Menos agressivos, talvez. Um veneno, põe veneno no café do camarada, põe... Não é isso? Até fica mais fácil porque é um sexo que fisicamente é Mais frágil. Mais frágil. Né? Frágil, né? Apesar que estão aparecendo as mulheres aí que tem um mugango desse tamanho e a coxa delas é do tamanho da minha barriga. Né? Não dá para encarar mesmo. Né? Mas não é verdade? Tem verdade. umas musculosas aí que eu vou te falar, viu? Esses dias no trânsito eu vi um episódio que não foi comigo, graças a Deus, mas uma mulher desceu do carro e deu uma ajeitada assim e falou pro cara, e como é que é? Você vai encarar? O cara não encarou, não. Viu? A bicha era paúda. Eu falei, eu também não encararia, não, viu? Ô, Rosenval, eu queria só fazer um adendo em relação ao relacionamento do psicopata com as suas apaixonadas. Eles, quando eles começam a se envolver ou fazer com que a pessoa se envolva com eles pegam sempre no ponto fraco daquela pessoa. E aquelas pessoas, aquelas mulheres ou aquela mulher, ela é carente, está necessitando de alguma atenção, algum cuidado específico. E como o psicopata ele é extremamente esperto, ele percebe o que ele precisa de fazer, ele percebe onde é que está a isca e ele vai lá. Um caso, um exemplo, não que seja real ou não, a pessoa está precisando de conhecer o rapaz e o rapaz sabe que a mulher tem extrema dificuldade em cuidar de alguma coisa específica de casa. Mesmo que ela tente terminar o relacionamento, ele passa lá na porta, vê que está precisando de alguma coisa para se arrumar ali, ele chega, fala, não, você está precisando de consertar isso aqui, deixa eu cuidar de você. E ele envolve a pessoa de uma forma que depois ela não consegue se desvencilhar. Entendi. O João Carlos, não tem o setor aqui, Rosenval, a maioria dos psicopatas não matam, são estelionatários. Eu queria que você citasse o caso da Kelly Samara, dos Santos, de Mato Grosso. Alguém conhece esse caso? Não conheço. Também não conheço, não. Se João Carlos, se você puder ligar aí, não é do nosso conhecimento aqui. Mas, evidentemente, doutora Karina, nem a maioria dos psicopatas não matam mesmo. Os psicopatas têm vários. Tipos, vários tipos de inclusive, personalidades. a personalidade psicopata Tem, para o transpessoal é uma personalidade. Né? É uma personalidade. Tem vários. Tem o tipo que é justiceiro, aqueles vingadores igual o exibicionista. Outros alguns são muito narcisistas, entende? Então tem... Mas o que eles têm em comum é uma ausência total de ética e sentimentos. Doutora Karine, queria acrescentar alguma coisa nesse caso da psicopatia? Que, na maioria dos casos, os psicopatas, às vezes, eles fazem mal para outra pessoa e gostam de fazer aquele mal. Sente prazer, Sente né? prazer, não tem amor.
Então, qualquer pessoa que tem esse hábito muito forte de fazer mal para outra pessoa e ele não sente remorso, ele não sente culpa nenhuma, ele é totalmente isento de culpa, ele pode ser psicopata, né? Só que é o seguinte, esses casos de serial killer são psicopatas, né, que apresentam mais. Mas igual tem vários livros que falam psicopata mal do lado, porque a gente pode estar rodeado de pessoas, até na nossa família, às vezes, que nós não sabemos que é psicopata. Mas são pessoas que fazem mal para outra pessoa sem sentir culpa. Ela não tem sentimento. Ela usa a pessoa só para o bem-estar dela. São extremamente narcisistas, egoístas. Eles acham que o mundo tem que rodear ao favor dele. Esse livro que ela falou tem um livro interessante da doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que é o psicopata mora ao lado, Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. Eu li esse livro. Eu li também. É antigo esse livro. É da psiquiatra Ana Beatriz, que é da UFRJ. E é importante a gente saber que o psicopata não é só aquele cara, aquela pessoa que comete crimes imensos, como a doutora falou. Ele manipula muita situação, ou ela manipula muita situação para que aquilo aconteça da maneira que ela deseja. Acontece um evento, ela consegue fazer com que tudo pareça ter acontecido sobre o olhar e sobre a visão dela e não da outra pessoa, e ela bola um esquema para que isso aconteça. Né? E essa é uma forma de manipular extrema, assim. Eles manipulam muito. Manipula a pessoa. Agora, doutora Adriana Ribeiro, por exemplo, vamos falar de um caso concreto. Esse rapaz que é o serial killer aqui de Goiânia, me parece muito claro hoje que, no mínimo, 10 mulheres, comprovadamente, ele que matou pela balística até, né? Bom, sob o ponto de vista da legislação brasileira, por mais que ele seja perigoso e etc., se ele não for considerado inimputável, né? Louco, ele, de qualquer forma, não vai ficar mais do que 30 anos na prisão, né? É lógico. O máximo é 30. O máximo é 30. No caso dele, que tem 20 quantos anos? 25? Né? 26. 26 anos. Ele vai ficar até os 56 anos. Bom, 56 anos está muito jovem e forte ainda para os padrões nossos. Então, mas ele vai cumprir até os 56 anos. Até os 56. Pela legislação, sim. Sim. Mas aí ele sai com 56. Sai. Vai continuar matando? Bom, a personalidade dele é de um psicopata, né? Se ele não for tratado, logicamente sim, né? Doutora Adelma. É importante a gente... Ele tem que ser tratado, né? A lei de execução penal, dentro da lei de execução penal, ela tem que fazer o quê? Um tratamento para ele ser reinserido novamente na sociedade. Ou concorda? Não. Concordo, mas se ele não for feito e não tiver... Se ele não for tratado, ele vai continuar sendo um psicopata, concorda? Poderá sair de lá, como o Fernandinho Beiramar, quando sair também. Fernandinho vai sair com quantos anos? Também com 30. Com 30 anos. A pessoa não pode ficar mais que 30 anos, está lá na lei. Mesmo que sejam por crimes diferentes? Mesmo que sejam crimes diferentes, a pessoa está lá na lei, na Constituição Federal, ela fica até 30 anos preso. Pois é, um jeito como o Fernandinho Beiramar vai sair e vai continuar delinquindo, né? Porque ele tem uma personalidade muito ligada ao crime, né? Hã? Lá dentro eles continuam, né? Lá dentro continua, bem lembrado, né? Pois não, doutor. É importante diferenciar o psicopata da pessoa que apresenta outras doenças. Por exemplo, um esquizofrênico, ele, num surto, pode cometer um crime, ele acha que um demônio se apoderou da mãe dele. Tem um paciente, não sei nem se é vivo hoje ou não, eu atendi ele pelo SUS, alguns anos atrás, e ele esfaqueou a mãe dele e matou a mãe dele por várias vezes. Ele achava que a mãe tinha sido tomada por um demônio no surto e que ele tinha que matar a mãe até para salvá-la desse demônio. Não foi um de paulada não, né? Não, foi de facada. E aí controlou a crise. Ele nunca conseguiu ficar totalmente estabilizado, então ele era agressivo. Então, inclusive, até lá no hospital tinha uma enfermeira que ele achava ela muito parecida com a mãe e ela não podia andar sozinha no hospital. Porque podia avançar avançar nela.
Mas essas pessoas têm um tratamento e dependendo da gravidade da doença, por exemplo, da esquizofrenia, pode se controlar e ela vai melhorar. Então essa pessoa tem um tratamento. O transtorno de personalidade, o que acontece? Todos nós temos uma característica genética. E também nós temos o fenótipo. O que é o fenótipo? A nossa característica genética e que no ambiente, com as coisas que a gente vai vivenciando, tanto o ambiente físico quanto o emocional que a gente vai passando, vai se formar uma certa característica. Isso serve para qualquer coisa, cor da pele, por exemplo. Você tem a pele clara, mas você toma sol, fica com a pele vermelha. E também para a característica da personalidade, para a formação da personalidade. A formação da personalidade, quando a pessoa tem aquela personalidade formada, ela não vai mudar. A não ser que ela perceba que aquela característica a está incomodando. Por exemplo, a pessoa que é extremamente irritada, ela percebe, eu sou muito irritada, eu tenho que mudar. Vai fazer uma terapia, a medicação muitas vezes não vai ajudar em nada, a não ser que ela tenha depressão, um transtorno de ansiedade forte. A terapia vai ajudar por quê? Porque ela percebe que essa irritação a prejudica. O psicopata, que faz parte de um grupo, que é o transtorno de personalidade antissocial, e aí tem vários outros tipos de personalidade, inclusive da mulher que é extremamente carente. Transtorno de personalidade dependente. Então, esse psicopata, ele não percebe nele... Não tem a noção. Não tem. Ele não faz autoanálise, ele não percebe nele a necessidade de mudar. Ele está super satisfeito com ele. A autocrítica dele não chega a esse ponto. Eu tenho um caso, tem cura, né? Eu tenho um caso de um paciente que ele tem uma característica assim, transtorno de personalidade antissocial, do tipo exibicionista, que ele tira os órgãos genitais e mostra para as pessoas. Ele teve algumas tentativas de estupro. Aqui em Goiânia tem um programa que chama Programa de Assistência ao Louco Infrator, que a ideia é bacana, mas tem alguns furos, e nesses furos os psicopatas eles aproveitam e podem conseguir sair da pena, como é o caso do Cadu. Que o caso do Cadu bem... Como é o caso do Cadu, que inclusive tratou comigo por cerca de 2 semanas, quando descobri quem era, transferi de hospital. E esse outro paciente ficou 1 ano comigo. Eu fiz um relatório que ele estava bem, estava apto. Eu considerei esse outro paciente um esquizofrênico grave, refratário ao tratamento. Entrei com uma medicação, que é a medicação que a gente usa para últimos casos, que é a clozapina. Ele melhorou. A mãe dele estava toda semana nas reuniões de família. Esse paciente ele se portava como uma pessoa totalmente alienada e sem condição de caminhar sozinha. E, inclusive, ele andava com uma garrafinha vazia de Coca-Cola e punha inseto e comia na hora que estava conversando comigo. Na sua perícia médica, judicial, ele evacuou na perícia e comeu as próprias fezes. Coisa horrorosa. Esses casos até, mais de filme, a gente chama de síndrome de Gânser, que a pessoa às vezes tem alguma reação como essa, extremamente exagerada para encobrir algum determinado fato. E esse cara me enganou. Depois ele começou a fazer acompanhamento ambulatorial comigo, nós começamos a perceber que ele não estava tomando remédio. E um dia ele chegou num local que a gente trabalha, no SUS, vestido totalmente de maneira diferente, não era dia da consulta, estava com uma peruca. E ele tentou assediar algumas pessoas, algumas crianças que estavam lá. O pessoal saiu correndo atrás dele, ele fugiu. E aí o pessoal do hospital não seguiu, mas ficou de olho. E viram que ele tirou a peruca, guardou e foi embora dirigindo o próprio carro. Esse não é perigoso, tem que ser preso. Tem que ser preso. E a mãe dele corroborava com isso. Enganava também. Que coisa horrorosa. E depois eu descobri tudo isso. O que eu fiz? Denunciei ao programa, falei que ele devia voltar para a cadeia. O que o programa fez? Tirou ele da minha assistência e colocou ele para ser assistido em outro lugar. Que coisa. Bom, antes de sair para o nosso intervalo comercial, eu quero indicar para vocês a Escola Vivenciar. Na Escola Vivenciar, dá para colocar aí, lá seu filho vive intensamente experiências de aprendizado conectados com as artes, esportes e natureza. Ligue lá na Escola Vivenciar, que fica no centro da cidade, e matricule seu filho numa boa escola, 3941-9694. Nós vamos para o intervalo comercial, muitas perguntas aqui dos telespectadores, nós voltamos já já. Sabe? Porque senão Bom, estamos de volta com o Opinião e Debate desta noite com o tema
mulheres que se apaixonam por psicopatas. Próximo programa, regimes da moda. Como emagrecer sem prejudicar a saúde, evitando o famoso efeito sanfona, que a gente emagrece, volta, tá? Estou conseguindo manter meu peso. Olha, é um negócio difícil, viu? Manter o peso não é fácil, não. Tem que ter muita força de vontade. Aqui o Marcelo Schmidt, eu acho que é Schmidt. Essas mulheres que se apaixonam por só psicopatas têm algum transtorno? Parabéns pelo programa. Bom, doutora Karine, só falou sobre isso, né? Normalmente a mulher ela é carente, mas carência não é transtorno? Carência Qual que é ou chega a ser transtorno? A linha de separar de ser transtorno ou não é o grau. O grau né? do transtorno. O grau da carência. Tem mulheres que são extremamente carentes, mas não chega a ter um transtorno de dependência, independente, que foi o que o médico disse. Então, depende. Tem mulheres que realmente só a questão da carência. E o interessante falar é que elas têm a personalidade infantil. Todas as cartas são extremamente infantis, né? Que eu estava conversando, né? São cheias de coraçãozinho, meu príncipe encantado. Então, essas mulheres, elas têm essa característica infantil. E nem sempre é um transtorno. Pode ser, mas é essa carência excessiva que, em todos os casos, nas pesquisas, relata que ela tem essa carência e é uma família estruturada e, às vezes, elas sofreram muito com o amor. Então, elas não tiveram uma relação saudável. Então, elas acreditam que, através daquela pessoa, ela dando amor, ela vai ter essa relação. Então, nem sempre é um transtorno, mas que ela precisa de um olhar e um cuidado, precisa. Aqui o Manuel, do setor Alto Moraes. O que vocês têm a falar da desembargadora que se casou com o Roger Abdelmaci? Silvana, você vê que você mencionou que são todas as classes sociais. Nós estamos falando de uma desembargadora, uma mulher que chega a ser desembargadora, ela inclusive tem dotes culturais acima da média, né? Porque por concurso, né? E depois para ser indicada como desembargadora tem que ser uma pessoa que teve respeito, inclusive, dos seus próprios Conduta pares. ilibada, né? Não é? É assim, São vários requisitos. É um funil muito estreito. No entanto, é uma mulher bonita, inclusive, né? Ela se apaixonou por um médico que, até o ponto que a gente sabe, são mais de 100 mulheres que o taradão, né, do Abdelmaci tentou. Aliás, que aqui em Goiânia tem um médico estuprador que eu conheço, que eu sei do caso, está aí até hoje. O dia que prender esse cara vai ser igual Abdelmaci, vai ser difícil prender ele. Eu mesmo já denunciei ele, já sofri demais com esse médico. E ele está aí, estuprador. Mas, então, uma mulher culta, né, Silvana? Como é que faz, hein? Ela não enxerga. Eu vi as defesas que ela fez, eu até admirei, porque ela ficou muito firme na defesa dos pais das gêmeas dela, né? Eu vi ela bem bonita mesmo e me parece que ela foi uma das pessoas que foram atendidas por ela, cliente dele também, e ele abusou dela e ela se apaixonou. A explicação que se dá para isso é a mesma, entende? É que são pessoas, com certeza, que sempre tem a ver com a história de vida, tem muito a ver com a história de vida, sabe? E são pessoas que lá atrás, de alguma maneira, elas não tiveram continência, elas não tiveram, são às vezes crianças bastante sofridas, às vezes tem grana, tem tudo, mas não tem continência em casa, não tem amor. E fantasiam, e essa pessoa torna objeto de amor para elas, elas ficam fascinadas, endeusam aquela pessoa. Nós temos uma coisa semelhante, me ocorreu agora, por exemplo, quando as pessoas têm aquela síndrome de Estocolmo, entendeu? Que é bem parecido, pois é, se apaixona por uma pessoa que fez, de certa forma, uma violência com ela e elas os defendem, elas, entende? Tem uns que fizeram visitas na cadeia para as pessoas, né? Então, e tem umas que até passam a seguir, a Patrícia Hertz, que era uma famosa milionária americana, não sei se você acompanharam, você lembra disso, né? Lembro. Ela se apaixonou tanto pelos sequestradores dela, que ela passou depois a também fazer parte da parte organização. da gangue, né? Então, são mecanismos, às vezes, de defesa. Por exemplo, no caso da Patrícia, eu acho que para sobreviver aquilo, o mecanismo de defesa, depois do trauma que ela sofreu, porque inclusive havia abuso naquelas histórias todas, ela deu um jeito de sobreviver naquilo, reescrevendo
as coisas para sobreviver. Mas quando ela saiu daquele contexto, Ela se recuperou. nós sabemos que foi bem diferente. Então, o fato é esse, né? Todos nós queremos amor. A verdade é essa. Mas o amor, o amor que essas pessoas acham que sentem por essas pessoas, na realidade é um grande apego. O que elas têm, na realidade é isso, é um vazio enorme. E esse objeto de amor que elas têm em relação a essas pessoas fica mais como uma coisa bem romantizada de que ele vai mudar por causa do amor dela. Até a Fernanda Michele aqui pergunta para a doutora Adriana, quer complementar? Não. Isso aí. Para a doutora Adriana, quanto tempo dura esse relacionamento na cadeia? Quer dizer, na verdade, quanto tempo dura esse relacionamento? O cara está preso lá, se ele está há 15 anos. Isso tem, eu não pesquisei isso. Tem durabilidade essa? Tem durabilidade. Na maior parte das vezes as mulheres ficam durante um certo tempo ligadas a eles. Algumas são perseverantes, ficam até os maridos ficarem o tempo de cumprir a cadeia. Outras não, certo? Fica um tempo, aí larga e arranja outro preso. Outro preso. Outro preso e muda para outro preso. Que coisa, não? E aí, além disso, ainda se tem irmã ou se tem uma prima, arranja outro preso para ficar com a irmã e a prima. É interessante, né? Mas funciona assim. Miséria gosta de companhia, né? Funciona sim, funciona, o sistema carcerário funciona assim. É interessante, né? Mas é assim que funciona. Eu trabalhava no interior, eu ficava assim encabulada que chegava aquele tanto de mulher, fazia filas enormes e com as crianças, né, do lado. E eu sempre tive muito respeito, porque além do meu serviço, que era apurar o delito e prender, né, e colocar à disposição da justiça, eu respeitava muito elas e respeito, né? Eu acho que é um direito do preso e é um direito da mãe, né, da esposa e dos parentes em visitar. Acho que isso aí a gente deve respeitar eles, entendeu? Com certeza. Então eu respeito muito eles. E ficava assim admirada de ver assim a perseverança delas, sabe? Elas não abandonam eles. A esposa e a mãe não abandonam. O pai não vai, mas a mãe e a esposa vão. Você vê, a dedicação feminina nesse grande. ponto É grande, uma coisa muito diferente. forte. E os filhos também, eles Os vão. homens são presos, né? As Os filhos mulheres vão. não. O Quando as pai, mulheres são normalmente, presas, os o pai é homens mais não vão. refratário a essa. Os pais não vão. Os pais são mais Eu falo assim, difíceis. quando Né? a mulher é presa, os As homens, os as parceiros, mulheres. as mulheres quando As elas são mulheres. presas, mas os parceiros... Não, eles não vão, não. É um outro caso. São as mães, as irmãs. Acontece essa diferença de gênero, então, assim, como São. o tema está falando Até que as mesmo mulheres... porque a população carcerária feminina ela é bem reduzida em relação à população carcerária masculina, apesar de que isso já está mudando. Porque a população em relação às mulheres hoje, as presas, elas estão migrando muito para o tráfico, para o roubo, até para o homicídio. É verdade. A Roberta, do setor Garavelo, pergunta aqui para o doutor Adelman Azevedo, qual a diferença entre o psicopata e o psicótico? O psicótico é um caso de doença. Um esquizofrênico pode ter um surto psicótico. O que é um surto psicótico? Um exemplo. A pessoa tem uma esquizofrenia, às vezes controlada com medicamento, está bem, está normal, às vezes até consegue fazer as suas atividades normais do dia a dia. Um paciente antigo meu, ele era cabeleireiro, ou seja, trabalhava com tesoura. Tinha doença desde a década de 90. E aí, em determinado momento, na igreja que frequentava, você não pode mais tomar esse medicamento, você vai ser curado, Deus vai te curar. Ele parou de tomar o medicamento, isso em 2007, 6 para 2007, e ele teve um surto psicótico. Foi extremamente agitado, com alucinações visuais, ou seja, ouvia vozes, via pessoas falando coisas para ele, ficou extremamente agressivo, com delírios de perseguição, achava que tinha gente que queria matá-lo. Esse é um quadro psicótico. O psicopata, não, ele não tem alteração no pensamento, ele não tem alteração na senso-percepção. O que é a senso-percepção? Esse aspecto que faz com que a pessoa, às vezes, escute coisa que não existe, veja coisa que
que não existe. Então, ele não tem nenhuma alteração, todas as suas funções estão normais. Ele não tem nenhuma doença que possa ser medicada ou tratada com por exemplo, medicamento. Entendi. Ele tem um transtorno de personalidade. Agora, vendo o senhor falar aí, evidentemente que tem essas pessoas que têm esse tipo de síndrome por questões, por exemplo, de desritmia cerebral, de química orgânica, né? Disfunções patológicas por alguma coisa química, vamos dizer assim. Agora, tem esses sintomas de perseguição, ouvir vozes, ver pessoas que não são de carne e osso. Tem muitas dessas pessoas que podem ir a um centro espírita e serem atendidas e curadas. Eu conheço casos, por exemplo, que um camarada eu conheço 2 casos concretos de pessoas que estavam sendo tratadas com psiquiatra porque ouvia vozes, via gente, aí levaram, o psiquiatra dava medicamento. E aí, de repente, foram numa sessão espírita e viram que eles eram médiums e estavam sendo obsediados por espíritos. E aí, com algumas sessões espíritas, curou-se completamente. Isso cabe até dentro da psiquiatria, a gente até reconhece alguns casos assim como doença, porque no ambiente religioso algumas alterações são características daquele ambiente propício ou daquela crença religiosa. Por isso que a gente nunca olha só uma alteração. Se a pessoa chegar para mim e falar que está escutando voz e tal, mas no restante ela está normal, será que ela tem alguma doença? Talvez não tenha doença, pode ser que ela realmente tenha alguma outra coisa. Tem uma sensibilidade espiritual, né? Então a gente tem que perceber isso. A pessoa não adoece só num ponto, ela adoece como um todo. Como um todo, tá certo. Agora, doutora Adriana, esse serial killer, a senhora teve contato com ele, não? Não tive contato com ele, não. Não foi preciso ter esse desprazer, né? Não, estou na DEIC, né? Não, porque você olha a pessoa, mas eu acompanhei, assim, de longe, mas eu acompanhei as investigações, né? E, assim, deu para perceber que era uma pessoa, assim, bem, assim, comprometida, né? Eu falo mentalmente. É um serial killer, né? Destinado mesmo a assassinar pessoas, né? Ele tinha um gostar mesmo de matar, acho que não só mulheres, como também ele assumiu também indefesos, né? Indefesos, como também os moradores de rua, como foi dito também, que ele assumiu, né? Foram, acho que comprovou com balística, foram 6, né? Exatamente. E mais 3 moradores de rua. E tem mais outros casos também que vai depender de balística. Mas é um serial killer. Né? No caso desse serial killer, as pessoas que o rodeavam, que o conheciam, ficaram abismados. Abismados porque ele era uma pessoa aparentemente normal. Pessoa normal, que às vezes levava o filho de uma pessoa para a escola, que era amável. Me dá arrepio de pensar, viu? Aquele livro que aquela escritora escreveu, eu li o livro faz tempo. Eu fiquei preocupado, porque parece que você olha assim... E quando surgiu essa história, eu conversando assim, com a minha esposa, e até às vezes com alguns pacientes, que eu comecei a ter muita gente no consultório que começou a ter crise de pânico por causa eu tenho um consultório no Jardim América, então 2 dias na semana eu atendo lá no período da noite, das 7 às 10 mais ou menos. Tinha muita gente que estava com medo de ir, não ia mais nas consultas. Quem tem crise de pânico reduziu a crise de pânico. Também tive esse caso. E tem pessoas que não estão assistindo mais televisão. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, quando a gente trata casos de homicídio, é tão sério que as pessoas que assistem televisão, principalmente se ela tem essa anomalia, né, ela pega a moda. Por perigoso, exemplo, né? Do Mohamed, né? Teve o caso do Mohamed aqui, né? Que esquartejou. Aí depois passou um tempo, você lembra que teve outro caso já de Guanabara? Esse foi o que fiz, né? Que foi do índio, do cigano. Aí o cigano pegou a Índia, esquartejou e jogou no Rio Meia Ponte. Sim. Você lembra? Foi a época do Dr. Jorge Moreira? Lembro. Os 2 foi o Dr. Jorge Moreira que fez. Certo, né? Um ele que fez, depois o outro foi eu que fiz com ele também, né? Sim. Quer dizer, e ele falou assim, não, eu copiei do Mohamed. Você vê que louco, né? Você vê que loucura. Por isso que a imprensa copia o outro. A imprensa precisa tomar cuidado para não dar muita ênfase a essas pessoas. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, eu quero falar sobre um bom sorriso.
Sorriso é importante. Se você quer um bom sorriso, vá no Smile Center. Dentes brancos e alinhados, bem tratados, são um excelente cartão de visita. Fale lá com o Dr. Géser de Souza, grande odontólogo, pelo 3945-5190, lá no setor Marista. O Smile Center está lá esperando você. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Mulheres que se apaixonam por psicopatas. O próximo programa, Regimes da Moda. Como emagrecer sem prejudicar a saúde. E não se esqueça, se você quiser ser independente de energia na sua indústria, na sua empresa ou na sua residência, uma grande residência, procure a Sustenergim. Você pode colocar energia solar na sua residência, empresa e indústria também e ficar independente. O telefone é 3607-3531. Sustenergim traz tecnologia de ponta para Goiás na área de energia solar. Muitas perguntas que ver se eu dou conta de responder todas elas aqui rapidamente, antes desse último intervalo. O Vitor Ricardo, doutora Adriana, porque a pessoa que bate, mata, é denunciada à delegacia da mulher e acaba sendo abrigada pelo Cevan como se fosse santa. Você acha que o Cevan santifica as mulheres? Faz? Eu não acho isso, não. Não, só repete Eu não entendi porque a pessoa que bate, mata e é denunciada à delegacia da mulher e acaba sendo abrigada pelo Cevan como se fosse santa. Não, o que acontece é o seguinte, a vítima que é agredida, né? Ela é abrigada pelo Cevan, porque ela não pode retornar para casa, porque senão ela pode se tornar, pode matar ela, né? Então o Cevan faz o papel de quê? Na verdade, ele está abrigando aquela pessoa, né? Aquela mulher, para ela não ser morta, né? Juntamente com seus filhos, né? Está protegendo ela. Acho que... Olha, e o Cevan faz um excelente trabalho. Excelente trabalho. Será que quem fez essa pergunta não é amiga do agressor? Pode ser. Aqui o Birajara, pelo Twitter, Rosenval, boa intervenção da delegada Adriana Corse, parabéns. Adriana Ribeiro no programa. Aqui, porque a sua colega acabou ficando tão exposta, né? Que ela foi eleita, né? Foi eleita, deputada estadual, merecida. Merecida. Perdeu o pai hoje, que é o Darcia Corse, né? Meus pesos. Meus pesos também para Adriana Corse. Aqui, a Cléo Araújo, tantas mulheres se apaixonam até por psicopatas. E eu não consigo me apaixonar por ninguém. Isso é um problema? Silvana, é um problema mulheres que não se apaixonam? Olha, eu digo que o problema é você não amar. Não amar. Não amar. Se apaixonar, mas você não amar, nós vimos aqui para aprender isso. Né? Justamente essas pessoas que têm esse desvio de personalidade, como é o psicopata, a dificuldade dele é essa. Ele não ama, ele não sabe o que é solidariedade, ele não sabe o que é compaixão. Ele vibra nos instintos, entende? Esse é o grande problema. Por isso que é tão difícil trabalhar com essas pessoas. Eu, pessoalmente, antigamente achava que tinha que jogar a chave fora, ou então, sei lá, não tinha. Mas hoje eu mudei. Eu mudei minha opinião, porque, veja, nos outros países, quando as pessoas fazem esse tipo de delito, ou pena de morte ou prisão perpétua. Aqui, com 30 anos, mais ou menos, 34, como foi o caso daquele Pedro Justiceiro, aquele matador, eles saem. E o que eu fico assim também, meio que... A gente não faz um acompanhamento do que essas pessoas fazem depois. Então, não tem um estudo assim ainda. Talvez... Agora, com o tempo, a gente passa a fazer isso, né? Mas, assim, eu acredito, sabe, que, não digo que todos os casos, cada pessoa é única, mas eu acredito que alguns podem ser integrados, sim, entendeu? O Sérgio Rosenval, eu vejo pessoas, olho na fisionomia da pessoa e vejo que a pessoa psicopata, que fica com vontade de segui-la e denunciá-la pela aparência. O Sérgio,
Não dá. Se eu for olhar pela pessoa, aqui, ó, esses câmeras aqui, todos eles, eu nem vinha fazer o programa. Eu tenho vezes que fico com medo eu olho para esses, todos eles tem cara que vai surtar. Quando eles recebem o salário, então, que é pouco, eles ficam com cara de demente, né? Então, não é assim, porque Sérgio. o psicopata, ele engana muito. Ele não sente emoção, mas ele finge sentir. Claro. Então, você tá achando, às vezes é o psicopata, às vezes não é, né? Que é o outro lado que acha que não olha, é. Eu tenho uma convicção que ali, se nós formos no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores nas câmaras de deputados estaduais, o que nós temos de psicopata ali, dá para fazer dá para montar uma clínica boa, doutora Delma. Montar uma biblioteca. Uma biblioteca, não digo nem universal. Universal, né? Não digo nem nacional, universal. Aqui o Jorge, do Setor Oeste, parabéns pelo programa, muito bom. Quero que vocês falem sobre a síndrome de Estocolmo. Talvez você tenha entrado aqui no segundo bloco, nós falamos sobre a síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa se apaixona por aquele... Ela simpatiza. Simpatiza e até passa, entre aspas, se gostar do sequestrador, da pessoa que é, né? Isso aconteceu com aquele Pareja. Com Pareja, né? Com a menina aqui. Olha, rapidinho, porque está faltando 2 minutinhos ali. O Edson, do Setor Anhanguera, tem um transtorno bipolar e toma remédios. Existe alguma chance de cura ou tem que tomar remédio para o resto da vida? Doutora Delman. Olha, o transtorno bipolar é uma doença que ela tem tratamento, mas é uma doença crônica. Se eu pegar um exemplo, por exemplo, alguém que tem pressão alta, hipertensão arterial, e já fez todas as outras medidas de dieta, atividade física e não melhorou, ela vai ter que tomar um medicamento. E isso tem que se tomar para sempre. O transtorno bipolar é a mesma coisa. Você pode levar uma vida normal, com qualidade excelente, desde que você seja tratado. O grande problema do transtorno bipolar é que as pessoas acham que em determinado momento, principalmente quando estão algum tempo bem, e já estão bem, não precisa mais tomar o remédio. Ok. Bom, não dá para responder todas as pessoas que ligaram aqui. Eu quero agradecer muito a presença da Silvana, minha amiga, grande psicóloga transpessoal. Doutora Karine Souza da Cruz Nogueira, psicóloga, muito obrigado por ter vindo aqui novamente. Doutora Adriana Ribeiro, que sempre atende os profissionais de imprensa com essa simpatia. Ela tem esse jeitinho frágil dela, mas é uma delegada que os que fazem coisa errada, ninguém quer cair nas garras da doutora Adriana, não, porque ela funciona mesmo. Não faça nada errado. Não se iluda com esse jeitinho dela, esse jeitinho doce dela. Na hora que precisa, ela é pedreira. Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, foi um prazer estar aqui na Opinião em Debate. Polícia Civil agradece mais uma vez. Muito obrigado. É sempre um prazer ter pessoas com seu nível aqui. E a doutora Delman Azevedo, também psiquiatra, excelente, muito obrigado pela sua presença novamente no programa. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que paixões, amor, simpatias são coisas muito pessoais, muito profundas, na verdade. Mas é bom que as pessoas, familiares de pessoas que têm uma tendência a se apaixonarem por figuras perigosas, assassinos, psicopatas que estão na cadeia, seria interessante que as famílias dessas pessoas pudessem tentar canalizá-las para algum tipo de tratamento. Porque eu tenho convicção, por estar estudando esse assunto, eu sou estudante de psicologia transpessoal, né, Silvana? A maioria das pessoas podem descobrir quais as causas que as levam a gostar de pessoas com esse perfil perigoso. Então, as famílias talvez possam canalizá-las para uma atividade psicológica e fazer um tratamento e resolver esse problema. Mas, fazer o quê, né? Trata-se da natureza humana. Até a próxima quinta-feira, vocês fiquem com o professor Tucano. Eu tiro férias por 3 semanas, mas o programa continua aqui com a mesma qualidade sempre, ou até melhor. A gente se vê. Tchau.